Vamos trabalhar, né? O tema que eu dei para essa palestra, e eu pedi até, às vezes você recebeu sua programação, você está pensando, mas não era o Igor primeiro? E eu pedi para o Igor para eu trocar com ele, porque essa primeira fala minha ela é mais introdutória. Ela tem questões que são mais básicas, e a gente não combinou algumas coisas assim, vocês vão ver que eu encerro justamente onde o Igor continua. Então, seria mais didático fazer assim. Então, eu dei o título para essa palestra de do multicultural ao plural, que também é uma modificaçãozinha que vocês vão entender depois, que no plano estava do liberal para o plural. Mas nem todo multiculturalismo é liberal. Eu vou explicar isso. Diversidade social e justiça pública. O que eu vou tratar com vocês essa noite, então, é uma cartografia, uma espécie assim de mapa da diversidade, não só religiosa no sentido de uma religião institucional, como o cristianismo evangélico, ou batista, presbiteriano, mas uma diversidade confessional de orientações do que uma pessoa entende que é uma boa vida, uma vida bem vivida. Como nós vivemos uma sociedade assim, plural, e como que a gente sai de um multiculturalismo meio clichê para um pluralismo genuinamente cristão com a respeito disso. E aí, para exemplificar esse multiculturalismo clichê, eu coloquei a cara do Bono aí na turnê do Vértigo, em 2011, se eu não me engano, em que ele andava com essa faixa escrito coexista, com símbolos de religiões diferentes, né? Um símbolo islâmico, um cristão, um símbolo judaico, em que formava a palavra coexista. E é exatamente esse tipo de tentativa de coexistência clichê que eu quero criticar, porque não dá para colocar uma do ladinho da outra e que elas vivam bem, porque simplesmente elas são mesmo incompatíveis uma com a outra. E como que a gente faz um cenário desse? Para a gente ter noção, pode passar para mim? Tinha um passador aqui, né? O que foi feito com ele? Ele está por aqui? Está na mão do... Solta? Obrigado. Aí, ó. Obrigado, reverendo. Para ilustrar um pouco como que isso se dá no Brasil, eu colhi essa notícia a respeito da segunda vinda da Judith Butler ao Brasil, quando ela foi agredida aqui no aeroporto de Congonhas. Tem um vídeo no YouTube dela e da sua companheira, a socióloga Andy Brown, sendo agredidas verbalmente por uma mulher segurando um cartaz com a cara da Judith Butler desfigurada e uma outra pessoa falando que ela não era bem-vinda ao Brasil, não era bem-vinda ao Brasil. Há uma coisa muito interessante das duas vindas da Judith Butler aqui. A primeira vez, quando ela veio em 2014 para um seminário, primeiro seminário de filosofia e teoria queer do Brasil, ela era basicamente uma desconhecida. Ninguém sabia quem era Judith Butler no Brasil. E a segunda vinda dela rendeu um manifesto, um abaixo-assinado de mais de 370 mil assinaturas contra a vinda dela aqui. Algumas manifestações muito pontuais no lugar onde ela deu a palestra. Mas o que eu queria mostrar é como que esse evento ele é muito mais simbólico do que exaustivo de como que acontece o clima da discussão multicultural ou plural política no Brasil. Se a gente dá uma olhada, a filósofa estava vindo para o Brasil justamente para participar de um seminário chamado Os Fins da Democracia, que é um trocadilho aí, né? Organizado pelo Sesc Pompeia, onde ela fez uma palestra, inclusive centrada no seu livro que discute religião, filosofia judaica e a crítica à violência estatal motivada por nacionalismos racistas, que é o livro Caminhos Divergentes, Judaicidade e Crítica ao Sionismo, que ela não escreve só sobre teoria queer, identidade de gênero, coisas assim. Ela também tem uma parte política e religião muito intensa na obra dela. Ou seja, ficou evidente no saguão daquele aeroporto, com toda a sua crueza, o clima dominante das discussões sobre filosofia política, religião e esfera pública na contemporaneidade. E esse clima, ele, a despeito dos pormenores da obra da filósofa, que eu não vou discutir, tem uma série de críticas a fazer a respeito das suas posições, mas, a despeito disso, o que eu vou procurar deixar evidente com esse episódio é que ele é mais simbólico do que exaustivo, ou seja, é a luta de forças em torno da temática da religião no âmbito político, no debate filosófico público.
Acontecimentos dessa natureza contradizem explicitamente algumas das argumentações em filosofia política e sociologia mais comuns, que são aquelas sobre o desencantamento do mundo e a secularização da sociedade, ou seja, que a gente vive numa sociedade secularizada, madura, desencantada. A cultura e a política não tem espaço mais para a religião. Eventos dessa natureza contradizem explicitamente essas teses, justamente porque o que fica evidente é que tem uma luta de forças confessionais ali muito extremas e que qualquer análise política, que é o que a gente está pretendendo fazer nesses dias aqui, que desconsidere essa luta de força, ela já começa não entendendo o campo em que a gente está. E esse episódio deixou isso muito claro. E apesar apesar dessa posição ser muito dominante, tanto na esfera acadêmica quanto na opinião pública, da sociedade secularizada, independente da religião, é justamente esse olhar secularizado para a cultura ocidental que nós vamos questionar aqui. Não apenas em razão desse episódio isolado, mas envolvendo a filósofa, mas, acima de tudo, com um detalhamento filosófico mais refinado sobre as dinâmicas mais típicas que acontecem na esfera pública e que orientam a ação política na contemporaneidade. E eu vou fazer isso com filósofos genuinamente cristãos, cientista político, filósofos que estão na melhor tradição da nossa fé, que estão entendendo e propondo maneiras genuinamente coerentes com a fé cristã de enxergar esses fenômenos, para a gente não ficar dependendo de sociólogo e filósofo secularizado ou ateu, pagão, mas que parece concordar com o cristianismo. Sempre tem um pacotinho escondido ali de vírus. Sempre vem. O Trojan Horse está sempre presente. Olha como que se dá também no Brasil, novamente, uma outra explícita manifestação de afeições religiosas no debate político. Aí a capa da revista Piauí, de agosto de 2017, que mostrava o Lula crucificado, com o Moro, Gilmar Mendes, várias figuras aí, o Dória, em volta, como seus algozes, né, o Lula ali. E mais do que só o clichê, o que ficou evidente nessa capa não é só o clichê que o Lula estava virando um mártir político e que ele estava saindo da esfera política para a esfera religiosa. O que está a excentricidade dessa expressão idólatra não está circunscrita ao fato de que o Lula estava se transformando num mártir e, com isso, saindo da esfera política rumo à esfera religiosa. Não é isso. O interessante dessa capa não é isso. O interessante nela é que o modo de funcionamento padrão da chamada sociedade civil ele é religioso. Ele envolve esses comprometimentos de cunho confessional. Ou seja, nem o mais ateu dos militantes consegue abrir mão de compromisso de natureza religiosa em suas ações políticas, seja elas pagãs, sejam elas cristãs ou sejam elas de cunho secularizadas. Não, essa imagem do Lula nessa condição não é só usar de maneira despretensiosa a forma ele está sendo crucificado pelo poder público. É mais do que isso. É como que nós nos comprometemos com uma pessoa, com uma plataforma política, com uma ideia. A natureza desses compromissos é religioso. E é isso que eu vou argumentar com vocês ao longo da noite. Quem me ajuda a fazer isso é um dos filósofos que, se você não conhece ainda a obra dele, eu duvido muito, mas caso você não conheça, procure, que é o James Smith, que é um filósofo canadense que dá aula nos Estados Unidos. Nessa obra dele, Como Não Ser Secular, que ele faz uma releitura do Charles Taylor, que é um filósofo e sociólogo católico, ele mostra como que nós devemos questionar esse tipo de leitura muito secularizada de enxergar a nossa sociedade, e ele propõe, então, caminhos para a gente não ser secular na forma como Charles Taylor entende, para a gente não entrar na esfera pública com uma racionalidade secular, sendo que nós somos seres confessionais. Olha o que ele diz. Esse atlas rodoviário de crença versus descrença, religião versus secularismo, a crença versus a razão, fornece mapas que são muito limpos e arrumados mais do que os espaços nos quais nos encontramos. São mapas falsos. Um mundo de precisão geométrica que não mapeia o mundo da nossa experiência vivida. Não é assim que acontece no meu e no seu dia a dia, com o nosso companheiro de trabalho, com as pessoas que a gente conversa dentro da nossa igreja. Não é assim tão divididinho, tão polarizado, maniqueísta.
onde as questões são muito mais imprecisas, muito mais entrelaçadas, isso é, onde secular e religioso se assombram em uma dança mútua de deslocamento e desentranhamento ou desencontro. Então vejam que uma das primeiras coisas que a gente tem que abrir mão é essa visão muito polarizada de crentes versus descrentes, polarizações reducionistas que mais empobrecem a discussão do que ajudam a gente a entender o que está ali em torno. De pensar que, por exemplo, os designers da capa da Piauí não têm seus compromissos políticos também de natureza religiosa, ou quem estava protestando contra ou a favor da vinda da Judith Butler aqui. O tipo de compromisso com uma ideia, com um programa, com uma iniciativa dessas, sempre envolve aquilo que é a antropologia bíblica, a forma de enxergar o ser humano que a tradição judaico-cristã nos legou, chama de compromissos do coração. É mais do que ideias, uma defesa de ideias, são compromissos de ordem confessional. É isso que ele está argumentando. Então, a pergunta que vai orientar a nossa discussão hoje é como que a gente sai de um pluralismo de tipo liberal ou de tipo multicultural, como eu falei, que quando eu estiver falando disso, vocês vão pensar o quê? As religiõezinhas todas colocadas uma do lado da outra, igual o Bono fez, e todas assim coexistindo harmonicamente, como se não tivessem assim encontros e entranhamentos. Como é que a gente sai disso para a gente propor um verdadeiro pluralismo, mas cristão, confessional cristão, que consegue celebrar a diversidade, criticar suas manifestações pecaminosas e perceber como que a gente pode glorificar a Deus numa sociedade diversa como essa? Essa é a pergunta que precisa orientar os nossos esforços. E não existe, talvez, ninguém que tenha trabalhado tão bem essa questão do que o Jonathan Chaplin, que é o outro grande nome que a gente vai explorar aqui. Então, esses dois nomes, o James Smith e o Jonathan Chaplin, são meio que leituras obrigatórias para você começar a avançar nessas minúcias do ponto de vista cristão. É claro que a gente já está bem consciente desse debate com algumas leituras que são tradicionais em sociologia, filosofia política, ciência política, mas o trabalho que esses irmãos estão fazendo é de um primor, de um rigor que a gente ainda não conhece dentro da igreja evangélica brasileira, como é dominante na tradição reformacional que eles fazem parte. Jonathan Chaplin é um cientista político que é professor em Cambridge, correto? No Trinity College, King's College, um college lá de Cambridge. É lá, não é? Entendi, tá bom. Então ele está no Kirby Lane, que é um centro de ética, ele é um eticista lá, ligado ao college lá em Cambridge. Nesse artigo, para além do multiculturalismo, mas para onde? Que é um artigo de 2008, lá na Filosofia Reformata, que é uma revista cristã reformacional, ele coloca esse problema. Tá bom, todo mundo sabe que o multiculturalismo ele é muito mais assim uma bandeira clichê do que uma proposta genuína da gente pensar como que a gente organiza e distribui de maneira justa os bens dentro de uma sociedade. Mas, se a gente não for multicultural, para onde a gente vai? E aí ele vai mostrar como que o pluralismo cristão é muito rico para a gente trabalhar essa questão. Só que ele vai fazer o seguinte, primeiro ele vai definir o que é multiculturalismo, que eu acho que é importante para a gente entender o que está por trás. Ele apresenta 4 possíveis usos da palavra. Eu só vou usar 2 aqui, porque os outros 2 não são necessários. Mas olha o que ele fala. É importante, primeiro, definir cuidadosamente o que se entende por multiculturalismo. Primeiro, quando alguns falam de multiculturalismo, eles podem estar se referindo simplesmente a um estado de coisa, a presença dentro de uma sociedade única de uma diversidade de culturas. Isso é mais bem referido como multiculturalidade. Então, quando a gente fala de multiculturalismo, a gente fala que o Brasil é multicultural, é uma afirmação correta, significa que dentro de uma mesma sociedade existem uma diversidade de culturas ali dentro, por migração, por desenvolvimento, ou seja, há uma multiculturalidade. A gente sabe disso do globo, mas a gente sabe que cada vez mais países, cidades vão se tornando mais multiculturais. Isso é uma descrição de um estado de coisas. Isso é uma análise, não há nada de errado quanto a isso. Esse é um primeiro uso. Ele vai fazer outros 2 usos que são minúcias, que eu não vou entrar, então não interessa, mas tem um segundo uso que eu vou apresentar aqui, que é o 4º que ele apresenta, que é o mais comum que a gente escuta quando fala sobre multiculturalismo para a gente. Ele fala que é o seguinte: o outro sentido em que o termo multiculturalismo é usado hoje refere-se a uma filosofia do multiculturalismo. E é aqui que as coisas começam a ficar complicadas.
Mas algumas dessas filosofias também dão um passo e reivindicam que as culturas diversas devem ser declaradas de igual valor moral e, portanto, que nenhuma cultura tem o direito de fazer juízos morais desfavoráveis sobre qualquer outra. Podemos chamar isso de uma reivindicação de equivalência cultural moral, e isso tipicamente implica em alguma versão de relativismo cultural moral. Sabe aquela tendência que as pessoas não deixam, você é das humanidades ou de um curso assim que tem professores bastante militantes, que eles não permitem você fazer um julgamento crítico de uma determinada cultura, uma prática indígena, por exemplo, que solapa e humilha a mulher numa determinada fase da vida dela, e você fala, olha, isso é um desrespeito à dignidade intrínseca do ser humano, o professor fala, não pode, porque isso é cultura. Ou seja, é um lugar assim, intocável. Isso é o tipo de filosofia do multiculturalismo que ele está falando. Eu já ouvi uma professora uma vez, lá de São Paulo, que foi à UFG dar uma palestra lá na Faculdade de Direito, no Departamento de Direitos Humanos, e ela falou, olha, quando eu falo em direitos humanos, eu tendo a ser universalista. Mas quando eu falo sobre cultura, eu tendo a ser relativista. Eu falei, mas como, gente? Para defender direitos humanos tem que ser universal, porque é a dignidade humana, mas para respeitar ou intervir em determinada cultura, há uma suspensão por um relativismo. Isso é uma filosofia típica de multiculturalismo, ou seja, que as culturas podem ser colocadas como uma bela bandeira de arco-íris, assim, uma do lado da outra, e elas têm um valor igual, e a gente não pode fazer juízos morais, ou simplesmente ler a história e perceber que uma expressão confessional, uma religião, foi melhor para o bem público do que outras. Como a gente sabe que o cristianismo foi para a arte, para a ciência, para a tecnologia, senão civilizações muito mais antigas do que as nossas, que é ocidental, cristã, poderiam ter desenvolvido muito mais essas áreas, e as revoluções, chamadas revoluções industrial, científica, não aconteceram antes. Então, a gente pode ler a história assim. Numa filosofia do multiculturalismo, não. E esse é o problema do uso. Esse é o problema de encarar a diversidade cultural como alguma coisa sacralizada. E olha aí a reivindicação religiosa, mesmo vindo de um ateu. É sacro, eu não posso colocar a mão. Então, se é sacro, é religioso. Então, existem posturas dominantemente religiosas, mesmo nas militâncias mais ateístas na esfera pública. É isso que o Chaplin está percebendo acontecer na sociedade. O James Smith, argumentando sobre isso, ele vai falar que o desafio, então, da gente desenvolver uma visão cristã do multiculturalismo é o quê? É forjar uma vida em comum em bairros, comunidades, territórios, estados que são povoados por cidadãos com cosmovisões divergentes. Tem visões de mundo que não são só teóricas. Uma visão de mundo é sempre um comprometimento do coração. Ela é divergente de outras, diferentes crenças sobre o bem e diferentes práticas e rituais que entendem constituir uma vida bem vivida. Você e o seu colega de trabalho têm expectativas e propósitos diferentes. Você tem uma esperança diferente que o seu vizinho, porque a cosmovisão dele é diferente que a sua. Então, o desafio do pluralismo é o desafio de forjar uma vida nessas sociedades diversificadas. Ou seja, o desafio do pluralismo é formar uma vida em comum em meio que eu vou chamar de diversidade confessional, ou que eu vou chamar aqui, junto com outros autores, de pluralidade confessional. Esse é o desafio. E esse é por tudo isso que a gente vai continuar estudando aqui, pensando como que o cristão, que tem uma esperança, o seu propósito, a sua esperança é direcionado para a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu à terra, como diz lá em Apocalipse, como que ele convive com as pessoas que têm os seus amores, o seu coração governado pelas cidades dos homens. E sempre vai ser assim, se você é universal, a menos que você seja universalista e creia que Deus vai salvar todo mundo, eu não sou, então sempre vai ter gente que vai conviver com a gente e vai ter outras experiências. Como que a gente distribui justiça nas sociedades que são assim diversas, pluralmente diversas. Vamos lá. O Chaplin, num outro texto, O Ponto do Pluralismo Caipiriano, esse inclusive está até traduzido, é um textinho de 3 páginas, você acha ele fácil na internet, ele mostra o que está em jogo ali para o cristão. Ele fala que os cristãos não devem buscar uma posição de privilégio político, o que algumas pessoas chamam de constantinismo, né? Lembrando do Constantino, do imperador, que
aprovou um decreto, fez toda uma nação cristã, um império cristão, ou legal nas praças, nas suas nações religiosas e culturalmente diversas. Então, se não é uma postura constantinista, o que é? Ele fala de uma posição de paridade. O objetivo é desfrutar de direitos iguais ao lado de outras comunidades confessionais. Lembra que uma comunidade confessional, de confissão de fé, não é só uma igreja, uma mesquita, um templo, é também pode ser uma associação política, uma plataforma, uma rede, um partido. Eles são uma comunidade confessional, porque é do ser humano ser um ser confessional. Dentro de uma democracia constitucional marcada pela ampla liberdade de expressão, justa representação e uma diversidade de vozes. Então, o trabalho do cristão é esse. E ele vai continuar dizendo o seguinte: talvez o maior significado do Abraham Kuyper, que foi um reformador holandês do século XX, 19 para o 20, para o próprio mundo religioso dele e para a gente, que já era começada a ser culturalmente fragmentado no início da secularização da sociedade, pós-revoluções, a maior contribuição que ele deixou para a cristandade foi propor que os crentes, e principalmente os crentes religiosos, como cristãos, poderiam levar o peso das suas convicções religiosas para dentro da esfera pública, não ter vergonha de fazer isso, ou achar que você estava em desvantagem com uma pessoa que não é religioso por estar invocando expectativas, esperanças, confissões de fé que são tipicamente da ordem religiosa, retiradas da Bíblia ou da esperança do Evangelho. Fala, olha, o Kuyper mostrou que era possível um projeto de política de bem comum que um cristão poderia levar o peso todo das suas convicções, enquanto respeitam plenamente os direitos dos outros em uma sociedade pluralista sob um governo constitucional. Hoje em dia, isso são projetos e são tentativas, plataformas e leituras da sociedade muito comuns dentro, não só da tradição reformacional, que é essa tradição cristã, oriunda dos aspectos do Kuyper, da filosofia do Kuyper, mas o interessante é que o Kuyper fez isso há quase 200 anos atrás. Ele fez isso e ele teve relativo sucesso e permanência de tudo que ele fez há 200 anos. Então, isso é o que chama a atenção do que ele contribuiu para a gente. E aí, tem dois kuyperianos que escreveram um livro chamado Pluralismo e Horizontes, que é o Richard Moule, que é esse aí que está do seu lado esquerdo, e o Sander Griffin, que é esse que está do seu lado direito. O Richard Moule é um teólogo, ex-diretor do seminário de Fuller, é um neocalvinista, ou seja, é um continuador, um seguidor das linhas gerais da obra do Kuyper. E o Sander Griffin é professor de filosofia, aposentado, eu acho, já da Universidade Livre de Amsterdã. Eles escreveram um livro, esse livro, Pluralismo e Horizonte, em que eles faziam uma cartografia dos tipos de pluralismo de uma sociedade. E a obra é muito interessante, porque é muito inovador esse pluralismo que eles fizeram. O Chaplin, que é aquele cientista político que eu citei até agora, e o James Smith também recuperam muita coisa do que está nesse livro aí e desenvolvem, fazem pequenas adaptações. Tem uma crítica que eu vou fazer aqui, mas ainda assim é uma obra muito relevante para a gente entender qual é o tipo de pluralismo. O que a gente precisa, o que eu e você, quando a gente for votar, quando a gente for participar, quando a gente for tomar uma decisão, seja ela em nível familiar, seja ela em nível de uma associação que você faz parte, da igreja do seu bairro, do país, da sua cidade, sempre a gente tem que fazer, de certa forma, uma leitura dessa pluralidade da própria realidade. Então, eles vão falar de 3 pluralismos e o grande meio da palestra toda é só sobre isso. Eu vou explorar esses 3 pluralismos para vocês, que é o pluralismo estrutural, o pluralismo contextual e o pluralismo confessional. Então, estrutura, contexto e confissão. Para eles, sempre a realidade, as relações interpessoais precisam ser vistas de um ponto de vista de uma pluralidade, de uma diversidade que se dá nesses 3 horizontes. A estrutura da própria realidade, o contexto em que essa estrutura emerge e a confissão de fé dos envolvidos nesse contexto, dentro dessa estrutura. Eu vou explicar cada um deles. Eu vou explicar sempre das lentes do Chaplin, porque ele já faz uma leitura um tanto quanto crítica, por exemplo, o pluralismo estrutural, que eu gosto também desse nome, o Sander Griffin e o Richard Moule chamam de pluralismo associativo. Eu não gosto, eu concordo com a crítica do Chaplin, mas eu não vou reconstruir isso, que é um pormenorzinho. Então, pluralismo estrutural. Vocês já vão ser enviesados junto comigo. Pluralismo estrutural
segue o exemplo de um dos mais conhecidos princípios sociais do Kuyper, que vocês já devem ter ouvido falar muito, que é a esfera de soberania, ou as esferas de soberania. Esse princípio afirma que cada tipo distinto de instituição ou associação é uma ordenança de Deus. E, como tal, cada corpo social possui uma natureza e um propósito distinto e uma correspondente autoridade inerente a governar-se livre de intrusão ilícita por parte do Estado ou de qualquer outra entidade. Ou seja, como a gente cantou hoje, que não há nada mais que Cristo não seja o Senhor. Então, se você cantou, não pode descantar mais. E que, em cada uma dessas esferas, desses domínios da realidade, existem instituições que são típicas delas, com seus agentes, que são os agentes ou os oficiais também típicos dela, regidos por leis específicas. Por exemplo, nós temos a esfera educacional, que tem as escolas, as universidades, os institutos de pesquisa como instituições típicas dessas esferas, e que tem os seus oficiais como os professores, os pesquisadores, os professores assistentes como seus oficiais, e regidas por regras muito específicas de cada uma delas. Ou seja, quando a gente tem uma instituição educacional regida por outras leis, a gente sabe que está acontecendo uma injustiça. Por exemplo, isso não acontece aqui em Minas Gerais, mas lá em Goiás, de onde eu venho, acontece muito. A gente fala que lá, se o caboclo deixou um caboclo, né, já começa assim, se o caboclo deixou um documento cair na porta de uma universidade, ele já está matriculado, porque é uma universidade que não quer saber de dar aula para ele, quer o dinheiro dele. Então a gente fala assim, o fulano passou em tal universidade, mas lá, se deixar a identidade cair na porta, está matriculado. E é mais ou menos assim mesmo. Ou seja, a gente percebe que a gente olha e fala, tem um trem errado aqui. Por quê? Porque é uma instituição de uma esfera educacional funcionando com princípios de uma outra esfera, que é a econômica. É claro que tem certa penetrabilidade entre uma e outra, e não tem como nenhuma instituição educacional funcionar sem capital econômico. Mas é muito diferente a gente perceber uma instituição que funciona desse jeito. Ou então uma escola que mais parece uma família, que a diretora é uma tia. Inclusive, não pode nem chamar mais professor e professor de tia. Eu trabalho numa escola, né? O Guilherme até falou que eu sou diretor. Recebo, tomo posse. Se me derem lá, eu fico diretor, mas eu sou só o capelão. E aí lá, é uma escola infantil, que vai de 2 até 18 anos. E os meninos ficam chamando de tio, tia. Lá tem um caráter, às vezes, muito afetivo, familiar, porque só tem mulheres. A foto oficial lá, eu sou o único homem. E tem umas coisas que não funcionam. Não pode ser assim. Família é família. A escola é uma escola. O Estado é um Estado. Se você tem uma igreja, por exemplo, que funciona com um princípio familiar, que o filho herdou a igreja do pai, isso não acontece também, acontece só lá em Goiás. Ele herdou a igreja do pai. Você sabe que tem uma injustiça na esfera eclesiástica. Então, essas coisas que a gente observa e que a gente percebe que tem uma injustiça, o Kuyper deu nome e a gente entende que isso é uma pluralidade de instituições que elas têm suas raízes na própria diversidade da criação. Deus criou dessa forma. Deus queria que fosse assim. Uma realidade que fosse plural, que manifestasse a multiforme graça de Deus e que tem coisas que têm leis específicas. Cristo está soberano sobre todas elas, é o que elas têm de igual, e todas elas estão num horizonte assim, uma do lado da outra, e acima delas só Cristo. Quando uma dessas esferas assume esse lugar que só Cristo pode assumir, a gente tem um totalitarismo, geralmente um Estado que quer mandar em todas as outras, um regime econômico e assim por diante. Aí ele vai falar que o Kuyper ele formulou esse princípio dentro de um contexto específico que o fez avançar. Ele opôs a esfera de soberania, tanto a soberania popular, de que a voz do povo é a voz de Deus, e isso é claramente pegar uma dessas esferas, que é a sociedade civil, e colocar no lugar que só Cristo pode colocar, então a gente já tem uma idolatria política aí, como também do individualismo liberal, né, que reduziu a autoridade social e política às vontades individuais, e ele também criticou a soberania de Estado, que é típica do autoritarismo conservador e do socialismo centralizador, que fez com que toda a autoridade social fosse concessão do Estado. Então, o Kuyper queria bater meio que em todo mundo, para mostrar que o cristão não pode ser comprado por esses pacotes. A universidade que ele fundou, chamada Universidade Livre, ela chama livre porque ela é livre dos ditames do Estado e dos ditames da igreja. Ele queria que fosse uma universidade que tivesse uma liberdade relativa, ela nunca seria totalmente autônoma, porque sempre estaria submetida às ordenanças de Cristo, mas ela tinha determinada relativa autoridade para se desenvolver na esfera educacional.
E isso acontece em todas as esferas. Então, para a gente entender, eu desenhei. Como que seria essa pluralidade estrutural? Seria isso aí, ó, preto no branco. Não tem estrutura. Faz parte da realidade, desde a da constituição mais básica da realidade, a constituição atômica, passando por outras instâncias aí, biológicas, etc., chegando a ordenanças típicas de Deus para a criação, como a família, mandato então social, mandato espiritual, as estruturas de relação de poder, o governo. Eu ilustrei com uma igrejinha, um governo, aí, um senado, uma coisa assim, mas é só uma ilustração para vocês entenderem assim, que matemática é da realidade criada, não é invenção das pessoas. Família não é uma invenção burguesa do século XX, não. Família é mandato social, foi Deus que criou. É preto no branco, é parte da criação de Deus. Ou seja, o que eles estavam querendo dizer? É que não é um pluralismo contingente à configuração histórica, como, por exemplo, que é Michel Foucault e todos os autores e as pessoas que defendem o historicismo, que não, essas configurações como governo, família, igreja que a gente tem, é relativa à história, pode mudar, a gente desconstrói e constrói de outra forma. Não funciona assim. Você pode até tentar, mas você vai chegar a contradições da própria realidade. E ela também não é uma pluralidade resultante de acordos sociais, como queria o Rousseau, que faz um acordo, um contrato social e gera uma sociedade dessa forma. Trata-se de correspondência entre as instituições da sociedade civil com as estruturas mais básicas da realidade. A gente tem escolas porque Deus criou uma dinâmica lógica, educacional. A gente tem mercado, bolsa de valores, porque Deus criou um modo de ser econômico. Em termos técnicos, isso significa a direção ontológica, ou seja, da realidade, orientando as organizações políticas. Há uma correspondência. Esse é o tipo de pluralismo de estrutura. Então, a gente nunca pode ir à nossa sociedade civil sem essas lentes de uma pluralidade de coisas. Aqueles exemplos que eu dei da escola, igreja, família, etc. Agora, não é só isso. O segundo tipo de pluralismo que o Chaplin desenvolve bem nesse texto aí, rejeitando a neutralidade e respeitando a diversidade, do pluralismo liberal ao pluralismo cristão, que é um artigo muito importante, ganhou prêmio em 2006 como melhor artigo produzido na época. Ele vai falar que, além da pluralidade estrutural, seguindo o raciocínio do Mu e do Griffin, existe a pluralidade contextual. Olha o que ele diz quanto a ela. A pluralidade contextual se refere à pluralidade de contextos culturais distintos existentes em todo o mundo e cada vez mais dentro de uma mesma sociedade multicultural e decorrentes de diferenças de linguagem, etnia, costumes ou tradição histórica. Eu chamarei de pluralidade cultural. Embora culturas particularmente não sejam tipos criacionais, em uma estrutura normativa determinada, o fato da pluralidade cultural é igualmente expressivo do potencial para diversidades sociais humanas enraizadas em potências divinamente criadas. Eu vou explicar tudo isso. A pluralidade cultural e a pluralidade estrutural, de fato, são inseparáveis. Veja isso, é importante. Famílias e estados, por exemplo, inevitavelmente carregam a impressão de seu contexto cultural. A pluralidade de culturas, em particular, demonstram as diferentes facetas da graça de Deus do intercurso social. E não deve ser algo apenas resistido pelos cristãos, mas também alegremente celebrado. O que ele está falando? Da mesma forma que a nossa realidade, a própria criação de Deus, é plural, o contexto em que elas emergem também, ele é plural. E nunca será possível surgir uma escola, uma família, um Estado, que são estruturas sociais, que são parte da pluralidade estrutural, sem um contexto específico. E elas vão sempre carregar as marcas desse contexto. E isso deve ser celebrado por um cristão. Um cristão deve celebrar a diferença de uma igreja no Brasil e uma igreja no Marrocos, e uma igreja em Goiânia e uma igreja em Recife. Isso faz parte da pluralidade da criação de Deus e da multiforme graça de Deus também, das potências disso ser assim, difundido, disso ser expandido e desenvolvido pelo próprio homem. A cultura é essa faceta da realidade que tem o trabalho do homem. Isso é uma ordem de Deus, é um mandato
cultural, dado lá em Gênesis, no capítulo 1, mandou dominar, sujeitar a criação e desenvolvê-la. Então, de certa forma, isso deve ser celebrado. Os cristãos, às vezes, tendem a querer levar junto do evangelho, por exemplo, levar a sua própria cultura. É por isso que a gente vê cultos em determinados países do continente africano que mais parecem cultos de Goiânia, ou de São Paulo, ou de Belo Horizonte. Porque o que foi junto do evangelho? A cultura da pessoa, e não necessariamente precisava ir. O evangelho não ficou menos puro por causa disso. Se a gente for pensar, nem Jesus e a família dele estavam livres na encarnação da pluralidade contextual. Jesus tinha sotaque, Jesus falava um idioma, Jesus tinha cheiro, ele se vestia de um jeito. Jesus não era um alien assim, vestindo uma roupa esquisitona, que todo mundo olhava assim. Ele era um homem normal, lá, igual a todo mundo, nos seus aspectos culturais. Então, está aí, a pluralidade contextual, então, cultural, ela é aquela pluralidade estrutural com as suas cores, ou seja, como é que é a família assim, de um monte de gente, do Abraão, assim, com um monte de filhos, uma família com uma mãe e uma menina. Eu ainda não estou falando de conceitos não cristãos de família. Eu vou chegar lá, é o próximo pluralismo. Então, percebam aí que as famílias são sempre heterossexuais, tal, mas assim, escolas, governos, igrejas, determinada liturgia, é batista, é presbiteriana, é metodista, dentro de um círculo de ortodoxia, a diferença contextual pode se manifestar. Se prega de terno, prega de colarinho clerical ou prega de bermuda. Entende? Tem certa flexibilidade quanto a isso, desde exemplos mais bobos até exemplos mais complexos. E aí o que ele vai falar aqui? Não existe uma maneira de manifestar historicamente algum tipo puro de estrutura divinamente criada. Sabe? Qual que é a família assim, perfeita cristã? Ou o plano político-pedagógico que desceu do céu? Não existe isso, nem nunca vai existir. Cada estado, família ou escola carrega em si especificidades da cultura em que emergiu. Nem a família de Jesus estava livre do seu contexto. Existe bastante flexibilidade para uma instituição de ensino organizar o seu plano político-pedagógico, para um estado gerir sua plataforma política e para uma família aplicar os princípios bíblicos da criação de seus filhos, ou na resolução dos conflitos matrimoniais. Uma família resolve de um jeito, então toda família cristã tem que resolver dessa forma. Não. Tem culturas diferentes. Às vezes, em Goiânia, a gente tem um costume lá que resolve os conflitos matrimoniais, que aqui em Minas não tem e em Recife também não tem. Assim, não tem tipo puro, porque a estrutura da realidade criada por Deus carrega também suas especificidades culturais. É a multiforme graça de Deus enraizada na sua criação. O Chaplin explora isso aí mais, agora falando do terceiro tipo. E eu estou caminhando já para o final. A pluralidade direcional, ela abraça a pluralidade de religiões. Então, é o terceiro tipo, estrutura, contexto e direção. Ela abraça a pluralidade de religiões, visões de mundo ou outras orientações ou direções espirituais fundamentais existentes nas sociedades contemporâneas. Elas podem ser religiosas, entre aspas, no sentido tradicional, ou seja, budista, cristã, islâmica, etc. Ou elas podem ser seculares ou pagãs, como, por exemplo, a revista Piauí, que eu mostrei para vocês, os comprometimentos da Judith Butler, coisas assim. Mas, em cada caso, o ponto relevante não é simplesmente que essas direções existem, mas que elas dirigem. O que dirige uma escola, o que dirige um Estado, o que dirige uma igreja é a confissão do coração, os comprometimentos do coração dos indivíduos que estão na direção dessas instituições. Muitas dimensões da cultura da sociedade, incluindo as diversas estruturas sociais dentro delas, são moldadas poderosamente por um ou mais de um desses motivos básicos do coração. Então, a gente não pode ignorar esse fato pensando que, se a gente resolver assim, com um diálogo maduro, neutro, metodologicamente neutro dentro da sociedade, a gente vai avançar. Não, a gente tem que entender que nós estamos lidando com convicções religiosas. E mesmo o entretenimento, o Paul Schrader, que é um diretor e um cineasta cristão, ele sempre fala, olha, quem assiste entretenimento, filme como entretenimento, ele está absorvendo acriticamente a cosmovisão das pessoas que são muito inflexíveis com a sua cosmovisão e que fizeram um filme assim pensando exatamente no que eles têm que fazer ali. Então, se você assiste Os Vingadores, por exemplo, você deixa seu filho assistir aquilo, fica parecendo que eu não deixo, né? Mas pode assistir. Mas se você deixa assistir, você tem que saber que tem uma cosmovisão cientificista e tecnicista
junto, porque todo super-herói, ou ele é geneticamente modificado, ou ele tem uma modificação junto com uma tecnologia. Quando não tem, ele é um alien, tipo o Thor, assim, ele veio de outro planeta. Então, é sempre uma saída que é ou via desenvolvimento científico, tecnológico, ou é um deus ex machina, assim, uma resposta que não vem daqui. Então, o Superman é muito diferente de Jesus e tem uma cosmovisão por trás. A gente não pode pensar, vou sentar aí e vou só assistir a novela, a propaganda da Heineken, sabe? Não funciona assim. Os publicitários, eles sabem o que eles estão fazendo. São crianças brincando. Eles sabem o que eles estão fazendo. Quem não sabe é quem está consumindo acriticamente. Então, toda a sociedade funciona assim. Quanto mais quem está nos pontos específicos do poder. Então, a gente não pode ir para a esfera pública pensando que a gente não está lidando com coisas assim, muito sérias do ponto de vista religioso. Ou seja, os afetos religiosos de cada um. Então, como é que ficaria aquele nosso desenho? A gente tem, então, a pluralidade estrutural, preto e branco, não tem como mexer, pode fazer cirurgia de mudança de gênero, pode fazer o que não adianta. Cada célula do seu corpo vai gerar hormônios que vai fazer você homem, mulher, tal. Então, você pode até tentar, mas a realidade não deixa. Mas tem os contextos também muito específicos, da forma como você casa, com como que você casa, etc. Só que tem a pluralidade confessional. Vamos lá? Pluralidade confessional aparece? Não quer aparecer. Aí, apareceu. A pluralidade confessional, ela também é plural, como é ela que dita as cores da pluralidade contextual. Então, uma escola marroquina cristã ou uma escola marroquina islâmica, ela vai ser diferente da escola cristã goiana, da escola não cristã goiana, por exemplo. Ela vai ser diferente. Mesmo as duas que são cristãs e mesmo as duas que não são cristãs. Porque a pluralidade contextual, a direção religiosa dos seus líderes vai conduzir, vai direcionar para lugares específicos. Ou seja, então, o que é o resumo? Enquanto a pluralidade estrutural e cultural são dons divinos a serem celebrados, a gente tem que celebrar a diversidade cultural mesmo. Isso claramente não pode ser dito da pluralidade direcional ou confessional. As diferenças profundas na direção espiritual não podem ser um ponto de vista cristão, não podem ser consideradas como diferentes dos frutos amargos da queda. Pessoas que nasceram no pecado e que são independentes do Senhor Jesus, não querem servir a Deus. São os filhos de Caim, ao contrário dos filhos da mulher. Os filhos de Caim olhou para Deus, Deus falou assim, vou botar uma marca, vou te proteger. Ele falou assim, não quero sua proteção, eu vou construir uma cidade para mim. Ele quis assim, e nasceu agora gente com outras direções do seu coração. Isso é a queda. É a queda que vai ser julgada e que em Cristo está sendo redimida também. Então, a gente tem que entender que o resultado da fragmentação catastrófica da unidade espiritual planejada por Deus, na unidade de Deus, foi a queda. E isso reflete nas diferentes cosmovisões dentro da nossa sociedade. Então, a gente não pode pensar que simplesmente a gente vai chegar para alguém que tem uma cosmovisão idólatra politicamente, com seus compromissos religiosos todos direcionados a uma plataforma política, a um ator político específico, e com mera argumentação a gente vai chegar numa troca de ideias assim, que vai levar a gente a uma multiculturalidade, assim, YouTube, Bono. Não vai. Tem que pregar para esse pessoal mesmo, porque eles precisam converter. A pluralidade de 3 tipos está inseparavelmente conectada. Não tem como você olhar para a realidade sem olhar estrutura, contexto e direção. É que um outro teólogo, John Frame, chama, num outro sentido, mas a palavra é boa, é um triperspectivismo. Você vai sempre olhar os fenômenos sociais de 3 pontos de vista diferentes. Sempre. Estrutura, contexto e direção. Não há nenhum exemplo da estrutura social distinta, a família, a escola, a bolsa de valores, sua igreja, a empresa que você trabalha, que não está inserido em um contexto cultural particular ou que é imune a qualquer tipo de influência direcional. Mesmo que todo mundo ache lá que é neutro, eu sou um pesquisador, sou um cientista do Instituto Butantan, eu faço aqui uma pesquisa neutra. Os métodos que eu uso não são. Você habita nos seus pressupostos. Então, as direções espirituais não flutuam acima das estruturas particulares das corporações culturais. Discussões dos 3 tipos de pluralidade acontecem equivocadamente quando elas são confundidas ou quando um desses é ignorado. Então, tem determinadas discussões que não é que elas são verdadeiras ou falsas na esfera pública, elas são sem sentido. Não faz sentido colocar pessoas com coração dominado por direções diferentes para conversar, pensando que elas vão chegar a uma síntese mais harmônica do ponto de vista. Não vão. Porque o ponto de partida é distinto. O ponto de partida é diferente. Então, a pergunta básica para a gente
caminhar para o final é como que isso muda a minha vida pública, Pedro? Você falou pluralidade, estrutura, contexto, deu um monte de contexto, um monte de nome de gente, mas o que isso muda na prática? Como é que eu vou fazer pedagogia de outra forma, filosofia de outra forma? Como é que eu vou fechar negócios diferentes agora, a partir de amanhã, quando eu sair daqui pensando nessas coisas? Bem, 2 lições. Falam que presbiteriano sempre fala 3 pontos, né? Eu tenho 2 pontos só para fazer. Presbiterianinho de Araque. O primeiro deles é que, o que isso muda para a gente? É que a gente tem que aprender a celebrar sem deixar de criticar. A gente tem que celebrar a diferença mesmo. A gente tem que celebrar a diferença da estrutura da própria criação. A gente tem que celebrar as diferenças contextuais assim, marcantes. Basta você andar do Iapoca ao Chuí. Você vai ver assim, no Brasil diferenças contextuais lindas, maravilhosas. O que você faz diante delas? Celebre. Se algumas pessoas falam porta, igual lá em Goiás, você fala porta, celebra. Biscoito e bolacha, não fica brigando com essas coisas na rede social. Você celebra, deixa a gente comer biscoito e chamar que come bolacha, e gente come bolacha chamando que come biscoito. Isso é uma diversidade que deve ser celebrada. Por quê? Porque ela remete à pluralidade da própria divindade, à multiforme graça de Deus. O Kuyper tem um artigo que chama Uniformismo, a maldição da modernidade. Ele fala que a uniformidade, essa tendência mesmificadora, ela é maldita. Ela não é bendita, porque essa tendência de tratar todo mundo igual ou de passar um rolo compressor de unanimidade não é cristão. O cristão tem que saber viver na diversidade, porque a trindade é essa eterna dança de 3 pessoas na mesma substância que são diferentes, mas com a mesma dignidade, mas sabem celebrar e reconhecer as funções, as responsabilidades de cada uma, ser o pai deixar de ser o pai, o filho deixar de ser o filho, o Espírito Santo sem deixar de ser o Espírito Santo. A gente tem que aprender a fazer isso, a celebrar. E, geralmente, o cristão não faz. O cristão, a posição dominante no Brasil do diálogo com a cultura é sempre do Cristo ou do cristão contra a cultura. Então, qualquer tipo de manifestação cultural que é diferente do evangelicalismo que a gente recebeu ou da Europa ou dos Estados Unidos é mal vista. O João Alexandre tocando com o tipo da inódia que a gente recebeu dos Estados Unidos e da Europa. A gente tem hino no cantor cristão, que é o presbiteriano, que é o hino da Inglaterra, com uma letra evangélica. Se isso não é colonialismo, eu não sei o que é. A gente fica cantando lá, acha lindo. Olha o que o Chaplin fala. Pluralismo de princípio. Então, o cristianismo tem um pluralismo de princípios. A gente tem princípios. Quais são os princípios? Estrutura, contexto, direção. A gente não fica celebrando a pluralidade sem princípios. Aí ele vai falar, o pluralismo de princípio, nesse segundo sentido, se opõe ao pluralismo sem princípio, que é o do Bono. Quer um pluralismo puramente gerencial, em termos de justiça, que o termo justiça é usado, se for usado, para um abandono relativista do direito de qualquer pessoa fazer uma reivindicação pública de verdade. É a professora que eu mencionei para vocês. Não, a pluralidade aqui não tem muito princípio para julgar e é justo a gente manter tudo igual. Isso é um abandono da justiça. Jogou a toalha da justiça, porque não tem justiça nesse sentido. Uma tribo, nós temos um amigo em comum que foi missionário entre os Yanomamis durante algum tempo. Ele fala que o ritual de passagem da mulher, quando ela tem o seu primeiro ciclo hormonal, sua menstruação, é humilhante para a mulher. Eles batem, eles cospem, a tribo inteira. Ela é humilhada. Vai me dizer que isso é cultura? Isso é degradação de um ser humano criado em imagem e semelhança de Cristo e deve ser interrompida. É uma cultura que deve ser, uma prática cultural que deve ser interrompida. E não tem ninguém que vai me dizer o contrário. Porque tem uma mulher sendo ferida ali. Para um rito de passagem. Pluralismo sem princípio, qualquer versão dele, efetivamente lança a toalha na luta pela justiça e deixa os seus resultados nas mãos dos mais barulhentos. Quem grita mais leva. E do mais forte, o que hoje muitas vezes significa o mais abundante, ou quem ocupa os lugares centrais na mídia de massa. Então, a gente às vezes tem uma sociedade civil, como, por exemplo, a brasileira, majoritariamente conservadora, mas os fazedores de cultura, ou quem está com a caneta na mão, é progressista. E há um empurro, goela abaixo da sociedade civil de uma pauta que não é da sociedade civil, simplesmente. A implicação política... Passa a implicação política, obrigado. A implicação política fundamental do pluralismo confessional é que o Estado deve tratar todos esses vários corpos baseados na fé. A
escola espírita, a escola neutra e o colégio batista, eles são todas instituições baseadas na fé. E não apenas os religiosos, como as igrejas batistas, presbiterianas, como igrejas mesquitas, como justiça. Em termos concretos, isso significa a distribuição de recursos públicos, como financiamentos ou certificação, a cada corpo, de uma forma equitativa, não desfavorecendo qualquer um apenas por conta da sua perspectiva confessional, seja ela do Estado, da plataforma política, da religião oficial ou coisas do gênero. Esse é o primeiro ponto, então. O que a gente aprende? Que a gente deve celebrar, mesmo assim criticando, sabendo olhar o que é estrutura, o que é contexto e o que é direção, o que é pecado. O segundo é que a gente não deve ter pudor de se posicionar. Eu coloquei uma foto aí de alguém tranquilo, né, de boa, porque ele é o melhor, vocês riram porque vocês entenderam, que ele é a melhor, não vou nem dizer caricatura, figura que não tem medo de se posicionar na esfera pública. Eu entendo que, às vezes, ele faz com uma truculência desnecessária. Tá? E essa foto, né, a veemência que ele faz, a cara do Tony Reis aí ouvindo ele, né, no debate. Mas o que é o ponto? Ele não tem vergonha de posicionar que o ponto de partida dele é bíblico, que Deus criou de tal forma, que a imagem e semelhança significa isso, e que a gente sabe que a gente poderia até traduzir os jogos de linguagem melhores. O Desmond Tutu, por exemplo, que sabia o que era criação à imagem e semelhança, mas falava de direitos inerentes da pessoa humana. Aí, assim, quando perguntava para ele de onde ele tirou isso, ele falava da Bíblia. Sabe, ele fazia a tradução. O Silas parece não gosta de fazer tradução. O tradutor não é a função dele. Tudo bem, mas ele não tem medo de se posicionar. É muito diferente de uma certa ala da igreja, em que se diz muito maiores condições de traduzir os princípios, mas simplesmente tem um silêncio constrangedor de se posicionar em determinadas causas e não faz. E ele faz. E porque na democracia não existe espaço vazio. Se ninguém fizer, alguém vai fazer. Principalmente um evangélico que entendeu que Deus falou com ele vai lá fazer. Porque Deus falou com ele, se Deus falou com ele, quem mais vai o impedir? Então, assim, o que ele faz e a falta de pudores que ele tem é sintomática. E eu vou te falar assim, que não é só o nosso caso do Silas. Quando o Chaplin... na verdade, o James Smith, aquele primeiro canadense que eu citei, ele escreveu um livro agora chamado Awakening the King, que é o último volume de uma trilogia de 10 anos, que é sobre política. E ele faz uma... Tá ali, ó, tem gente que anda com ele na bolsa, né? Um negócio assim, né? É muito bom, gente. Um dos melhores livros sobre teologia pública, filosofia política cristã, que foi publicado nos últimos anos. E ele faz determinadas críticas internas à tradição que ele faz parte, que é essa tradição que a gente também se identifica, que é a reformacional. Ele fala, olha, os reformacionais contemporâneos têm medo de se posicionar. Eles não são bravos o suficiente, igual o Silas Malafaia. Porque não usa esse argumento, né? Porque é um argumento contextual. Mas traduzir. Mas o que ele está falando é que se o Kuyper, o Groen van Princeter, o Herman Bavinck, que são os heróis do reformacional passado, percebessem como eles se posicionam hoje no Canadá, na Inglaterra, eles teriam vergonha, porque não era assim. Basta você ler um artigo do Bavinck discutindo equidade, justiça contra o Rousseau e o Kant, ele senta o maio nos filósofos, sem dó nem piedade, reivindicando a Bíblia com uma argumentação muito coerente, mas ele não esconde a confissão de fé dele. E, às vezes, a gente quer produzir uma racionalidade pública que camufle as nossas direções contextuais. Aí eu vou botar um textinho que eu escrevi, que nem o Richard Moule e nem o Sander Griffin, que foi aqueles dois que eu citei para vocês no começo, nem eles eles conseguiram não ser reféns desse ponto, que eu chamo de o desafio do politicamente correto. Olha o que eu coloquei. Mesmo o Richard Moule e o Sander Griffin não conseguiram resistir à tentação de não levar o peso total das suas convicções para o trabalho na esfera pública. Quando a argumentação de ambos chega, naquele livro lá que eu mencionei, chega a necessidade de discutir como que a pluralidade confessional deve se relacionar com as outras duas pluralidades, eles se veem frente ao que eu chamo de o desafio da era do politicamente correto. Eles têm duas opções na frente deles. Quais são? Ou determinado grupo confessional de uma sociedade impõe à sociedade a sua direção, que a sua confissão de fé aponta, ou seja, simplesmente os cristãos ocupam o poder, os islâmicos ocupam o poder, ou um secularista ocupa o poder e fala, tem que ser assim, família tem que se organizar assim, você tem que viver desse jeito. Ou é isso,
Ou qual que é a segunda opção? Ou essa confissão geral da sociedade, essa vontade geral, como dizia o Rousseau, ela deve ser, palavras dos dois, deve ser gerada a partir do dar e receber da esfera pública, sem conceder qualquer orientação direcional específica, um status favorecido na discussão. Ou seja, o Sander Griffin e o Richard Mouw veem a possibilidade de ter um tipo de diálogo na esfera pública, que todas as confissões são colocadas iguais, certo? Sem rastro histórico do cristianismo mostrar assim, nós construímos a civilização ocidental. Nós, isso aqui que vocês usam, assim, foi a gente que fez. Aí ele fala, não, a gente pode colocar todas e vamos deixar discutir para que surja na própria sociedade o desenvolvimento dessa confissão de fé. E pasmem vocês que frente... Vamos lá, que agora é a hora boa, gente. Boicotou? É porque eu estou falando mal? Aqui. Frente a um impasse dessa natureza, que não deveria ser muito exigente para dois intelectuais cristãos de ponta, como são os dois, a optar pela primeira, que chamam de impor, e argumentar que não existe espaços vazios numa sociedade, ou seja, se uma confissão de fé cristã, por exemplo, não direcionar os esforços das estruturas dos contextos, vão ser outra confissão, com certeza, vai o fazer. Então, não tem essa coisa de impor, não. Não tem espaço vazio. Se não forem os cristãos, alguém vai impor alguma coisa. Só que a segunda opção soa mais politicamente correta e ela é difícil de ser evitada. E ambos os intelectuais, o Sander Griffin e o Richard Mouw, concluem, palavras deles, nos opomos à imposição de qualquer visão direcional específica sobre a ordem pública antes do escatom, antes da vinda de Cristo. E a justificativa para essa opção é que ela parece ser o arranjo mais justo. Ou seja, eles cederam ao desafio direcional, ao desafio do politicamente correto. O que o Jonathan Chaplin critica e o que o James Smith critica e fala, olha, não pode ser assim. Porque o passado, os pais do passado não tiveram essa vergonha de colocar dessa forma e de dizer assim, a gente é cristão e a gente consegue até ser um cristão pluralista porque o Deus cristão ensina a gente a perceber a realidade na sua diversidade estrutural, na sua diversidade contextual e confessional. Isso não brotou na cabeça filosófica de alguém, isso veio da revelação de Deus. E a gente até consegue ser pluralista genuinamente, do que um pluralista escamoteado ou mesmificador. Então, não é que a gente vai impor e não vai celebrar a diferença. A gente vai organizar o Estado ou uma justiça distributiva plural porque nós somos cristãos. O James Smith, ele comenta isso. Olha o que ele fala. Esse tipo estranho... Pode passar mais um. Aí. Esse tipo estranho de distinção entre esfera pública, verdade que funciona dentro da igreja e uma verdade que não funciona na esfera pública, muito comum no Brasil, é muito estranho para um neocalvinista fazer. Ele está falando dos dois, mas a gente pode pensar no evangelho de maneira geral. Porque a verdade, entre aspas, não está repleta de compromissos confessionais, direcionais. Verdade para o cristão não está sempre imbuída na fé que ele tem. A verdade não é normativizada pelas ordenanças de Deus para a criação. Tudo que a gente chama de verdade, ela é norma porque ela foi ordenada por Deus. A verdade não é adotada no âmbito cósmico da redenção de Cristo. Não é a vida política uma esfera da realidade criada sobre a qual Cristo reivindica o senhorio. Nós não cantamos isso hoje. E, portanto, o Estado também não é responsável por esse senhorio em sua especificidade evangélica. Funcionalmente, parece-me que a verdade política foi sequestrada para um âmbito penúltimo, ou seja, antes das coisas últimas, das coisas que dizem sobre a nossa confissão de fé. E ele opera de maneira parecida com uma espécie de lei natural. É como se tivesse um âmbito sagrado da graça e um âmbito natural das coisas dos homens. E não funciona assim. Cristo é soberano sobre tudo. Não tem dicotomia, dois andares. Não é a visão cristã. Muito do pensamento político neocalvinista gera sofisticadas acrobacias teológicas, e não só os neocalvinistas. Tem uma tradição, como eu falei, evangélica, cristã, uma ala da igreja evangélica brasileira, que faz acrobacias teológicas para tratar o político como uma esfera meio natural e parece ser constrangido por qualquer sugestão de direção contrária. O Silas Malafaia constrange uma parte da igreja quando ele se coloca publicamente. É como se o princípio pluralista se tornasse um raciocínio teológico para assegurar democratas liberais que estamos dispostos a jogar o jogo,
político funcionalmente neutralizado e secularizado. Olha essas falas que o Smith põe, se não são falas que caberiam na boca de uma série de políticos brasileiros. Nos dê um lugar na mesa. Nós não vamos incomodar vocês. Nós não seremos tão desajeitados ao ponto de invocar Jesus. Entendemos as regras e prometemos apenas invocar a verdade política. Fala se não tem um monte de crente que falaria isso por um lugar na mesa, por um lugar na discussão pública. Passa para mim. O Oliver O'Donovan, que é esse senhor, ele escreveu um livro chamado O Desejo das Nações, é um livro de 96, mas ele é muito precursor em muitas coisas. O Smith foi muito influenciado por ele, e ele resume o que está por trás de muitas teologias públicas evangélicas brasileiras que a gente deveria criticar. Olha o que ele fala. Muito do entusiasmo cristão pelo pluralismo, tem um monte de gente falando sobre pluralismo por aí, tem menos a ver com uma relação que deveria existir com o Estado, da fé com o Estado, da fé com a política, do que com o anseio da igreja em soar em harmonia com os lugares comuns da Bolsa de Valores, dos tribunais de justiça e das escolas públicas. Isto é simplesmente uma versão ocidental da teologia do burro de carga. É que a igreja vai ser o burro de carga dos valores do mercado, da indústria, ao invés de ser proponente de um pluralismo tipicamente coerente com a fé dela. Então, a pergunta que é a pergunta final é: quais são os princípios orientadores para uma militância centrada no Evangelho? E eu não sabia que a sua palestra era sobre militância, viu? O Espírito Santo ele vai conduzindo a gente. Eu sou presbiteriano, mas creio em tudo. Então é isso. Muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado pela paciência.